Povo de Deus, constrói cidadania. Pois é, gente, o nosso tema de hoje é preocupante. Por isso a gente vai tocar nele. A saúde da população e a poluição do ar. Estudo apresentado nessa semana pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade aponta que cerca de 17.400 pessoas, olha só, 17.400 pessoas morreram no estado de São Paulo no ano de 2011 por conta da má qualidade do ar. Trata-se do dobro de óbitos registrados em acidentes de trânsito no mesmo período, ou seja, a poluição do ar mata mais que acidentes de trânsito em São Paulo. A constatação é da pesquisa Avaliação do Impacto da População Atmosférica no Estado de São Paulo sob a visão da saúde. O estudo foi lançado durante o seminário Mobilidade Urbana e Produção do Ar, a visão da saúde, evento que integrou a virada da mobilidade 2013 e teve a participação da sociedade civil, especialistas na área, representantes do poder público e da campanha de tecnologia de saneamento ambiental, a CETESB, órgão responsável pela medição dos poluentes no estado. Até mesmo as pessoas que ainda não apresentaram nenhum problema devido à inalação de poluição atmosférica já estão sendo impactadas. Uma exposição constante à poluição, de acordo com médicos, pode provocar doenças respiratórias graves, problemas de pele e alergias, além de doenças cardiovasculares. Hoje nós vamos conversar sobre o resultado dessa pesquisa e saber como minimizar os efeitos da poluição em nossa saúde com a autora do estudo Impacto da Poluição Atmosférica no Estado de São Paulo, sob a visão da saúde. Doutora Evangelina Formitag. Doutora Evangelina, ela é médica, diretora executiva do Instituto Saúde e Sustentabilidade, especialista em patologia clínica e microbiologia, doutora e pós-doutoranda em patologia, saúde ambiental pela Faculdade de Medicina da USP. Doutora Evangelina, bom dia. Bom dia, padre, como vai? Tudo bem, bom tê-la aqui para a gente poder falar de um assunto tão importante e preocupante, não é, doutora? É, bem preocupante. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e seus ouvintes. Agora, doutora, que coisa, a senhora pode explicar como foi feita a pesquisa, qual a metodologia, base de dados, o período abrangido, só para a gente ter uma ideia? A pesquisa foi realizada para o período de 2006 a 2011, então nós levantamos os dados da CETESB, as fontes são os dados ambientais da CETESB, que são os dados ambientais monitorados nas medidas das estações, que ela tem em 29 municípios do estado de São Paulo. Sim. A partir desses dados, nós então inferimos qual foi o efeito sobre a saúde. Para isso, existem já diversos trabalhos publicados na literatura mundial que demonstram os efeitos, o risco da ação nociva, tóxica do poluente na saúde, principalmente em relação à morbidade, que seria o adoecimento, e a mortalidade, que seria a morte. Então nós temos os índices, quer dizer, os riscos atribuíveis a uma população que é mais suscetível, e também para as doenças mais relacionadas à poluição atmosférica, como o senhor mesmo disse. Então, em relação aos efeitos sobre a saúde, nós estudamos as doenças isquêmicas do coração, como o infarto do coração ou derrame cerebral. E numa população acima de 40 anos, nós estudamos o câncer de pulmão numa população adulta também acima de 40 anos.
e os efeitos respiratórios em crianças ou idosos acima de 60 anos. E com isso nós temos os índices de adoecimento baseado nos dados fonte do DataSUS, né, que são dados de mortalidade e de doenças no estado, e a partir daí inferimos então as mortes e as internações por essas doenças nessas idades que são mais suscetíveis nessa população, como eu expliquei para o senhor. Doutora Evangelina, bom dia. É o Padre Edmilson, tudo bem com a senhora? Como vai, Padre Edmilson? Bom dia. Bom dia. Então nós podemos dizer que o objetivo desse estudo que foi apresentado pela senhora é mostrar o impacto da poluição dentro da população, tanto mais jovem quanto também mais idosa. Sim, a população mais suscetível são as crianças, na verdade, quanto os idosos e os adultos acima de 40 anos para essa idade. Veja, Padre Edmilson, que quando nós falamos do impacto sobre a saúde, nós estamos falando do pico da pirâmide. O que eu quero dizer com isso? Nós temos os dados disponíveis do DataSUS apenas de mortes e internações, então já é uma situação em que a pessoa é internada, ou seja, uma situação da doença mais grave. Por exemplo, uma criança que tem um ataque de asma e é tratada em casa, nesse caso, esses casos de adoecimento durante a vida até chegar a uma situação mais grave não são computados. Então, realmente é só a situação, quer dizer, o quadro mais grave da doença e morte já. Agora, doutora, o que fica preocupante mais ainda é porque quando acontece um grande desastre que joga no meio ambiente alguma coisa mais séria, como essa explosão de uma fábrica de fertilizante, a gente até pode entender e tudo. O grande problema é que ninguém olha e ninguém percebe que a poluição está aí destruindo vidas e causando grandes problemas, não é mesmo? É isso mesmo. Parece que os dados, né, parece que a poluição não sensibiliza tanto, as pessoas não se preocupam tanto como, por exemplo, o acidente de trânsito, porque o acidente de trânsito você tem sempre algum ente próximo, querido, que passa por isso, ou você vê na rua, ou você realmente, a morte é palpável, é visível. Já a questão da poluição não é. Então parece que as pessoas realmente não realizam, né? Não despertam para o problema. Mas o problema é seríssimo, não é só em São Paulo, mas também no mundo. Quer dizer, e já existe uma projeção de que se não forem tomadas medidas para isso no mundo, a poluição vai ser a primeira causa de morte ambiental, passando malária, passando problemas de saneamento básico. Então, realmente é uma preocupação. O que o estudo traz como surpresa, né, porque até então os dados eram muito publicados em relação à cidade de São Paulo e à região metropolitana de São Paulo. A surpresa é que quando a gente fez e estendeu o trabalho para o estado de São Paulo, para 29 municípios, não existe um município que esteja dentro de um padrão que a Organização Mundial de Saúde entende como um nível máximo, né, de poluição que as pessoas poderiam receber como dose de poluição. Então, para todos os municípios e para o estado, a gente tem basicamente 2,5 vezes a dose do que nós poderíamos respirar por ano, né? Então, o que a gente poderia respirar no ano, a gente respira 2,5 vezes, ou a gente respira o que deveria respirar em 2,5 anos, vamos dizer assim. O que faz a gente entender que antes a gente pensava em fugir para o interior para escapar da poluição, e isso já nem isso mais se pode, né? Aquela ideia de que o interior tem um ar mais puro, né? Pelo menos para essas cidades, pelo menos para o estado de São Paulo, isso não é verdade. Isso também se deve às queimadas, né? O agrotóxico, as queimadas, as empresas que foram também para o interior e que estão poluindo também o interior. Eu acho que na verdade o estado já é um estado industrializado, né?
por exemplo, na cidade de São Paulo, já nós não temos indústrias, até como muitas cidades do interior hoje tem, né? Então, basicamente, eu acho que os motivos principais mesmo é a indústria e a mobilidade urbana, os veículos. No caso desse poluente que nós pesquisamos, que é a poeira bem fina, é mais relacionado a veículos pesados e a diesel, mas na cidade de São Paulo, se considerarmos todos os poluentes, 90% da emissão vem de veículos. Agora, doutora, há tantos alertas, há tantas campanhas e tudo mais, isso parece, não tem surtido algum efeito no sentido de diminuir essa poluição? Então, realmente nós temos muito poucas políticas públicas relacionadas ao combate. Uma delas, que é a questão do padrão da poluição do ar adotado no Brasil, é extremamente desatualizado, é da década de 90. A inspeção veicular, que o senhor sabe, o senhor vê os debates tão grandes na imprensa, é algo que ajuda a reduzir a poluição na cidade, querem tirar a inspeção veicular, quer dizer, o pouco que nós temos já querem tirar. Então, o que eu acho realmente que falta é uma política pública séria, é uma ação dos governantes em relação a isso, porque não faltam dados, não falta pesquisa científica. Agora, o que sugere tudo isso também, né, Padre Edmilson, né, doutora, é que de repente há um choque de interesse. Nós sabemos que é preciso correr atrás, e essas pesquisas tão bem feitas assinalam para as nossas autoridades, mas por outro lado há tudo um choque de interesses econômicos que Sim. não a senhora não sente isso, que parece Sim. que não há uma preocupação com o meio ambiente, a sensação de que nós estamos sentados na ponta do galho, serrando o pé dele. É complicado, são muitos interesses, nós publicamos esse estudo e a própria CETESB fez notas na imprensa de que o estudo não tinha uma metodologia que pudesse ser considerada confiável, ou seja, é uma luta assim grande realmente, né? Eu acho que a visão deveria ser realmente focada para a melhoria da saúde pública e de qualidade de vida nas cidades, que hoje se precisa ter, né? Esta pesquisa, se foi assim, reduziu ao campo do trânsito, ou também ela foi mais geral, atingindo a questão da poluição industrial também? Não, também, porque a fonte de emissão da poeira fina e do material particulado que nós chamamos, que nós pesquisamos, a fonte também existe fonte industrial. Por exemplo, aqui na Grande São Paulo, no relatório da CETESB, ela faz um inventário, quer dizer, ela tenta medir quais são as fontes de emissões desse poluente do estudo. Na cidade de São Paulo, basicamente na Grande São Paulo, é apenas 10% a fonte vem de fonte industrial e 40% vem de emissão de veículos que nós chamamos pesados, movidos a diesel. E aí tem a poeira, a ressuspensão de poeira mesmo e outros fatores. Mas cada cidade tem a sua fonte de emissão principal, cada uma tem uma realidade. O senhor mesmo citou no interior a questão da queima, né? É verdade, Então, existe a queima, isso também contribui. Mas, por exemplo, a queima de cana-de-açúcar, que antes era importante, hoje já diminuiu muito, né, no interior do estado. Então, acredita-se que as principais fontes realmente sejam das cidades do interior, a proveniente de veículos mesmo, pela mobilidade, como o senhor citou, uma parte industrial e outra que é ressuspensão de poeira, por exemplo, queima que pode haver, mas
são vários fatores, né? Agora, nesse sentido, então, doutora, um trabalho, um estudo como esse, uma avaliação desta, acena muito para as nossas autoridades, no sentido de se correr atrás de políticas, de realmente políticas que de fato promovam a saúde, no sentido de educação ambiental, e também acena para a população, porque ela também pode dar dar a sua contribuição, né? Então, essa é a missão do Instituto, né? Que é uma ONG Saúde e Sustentabilidade. A missão de transformar essa linguagem científica e técnica numa linguagem acessível, divulgar os dados, conscientizar a população, contar com a mídia para essa divulgação também, como os senhores estão fazendo, e com isso embasar a política pública, poder participar, levar a saúde para essa discussão, e que os governantes fiquem realmente alertas e entendam que tem que haver uma mudança de atitude nesse sentido, né? Então é isso que realmente esse é o nosso objetivo com o estudo e com a divulgação dos dados, e estamos esperando que as autoridades possam nos abraçar no sentido de colaborativamente juntos podemos construir algo nesse sentido mais positivo, né? Eu acho que o estudo não é para ficar na prateleira, né? Com certeza, é verdade. Doutora Evangelina Formitag, muito agradecidos. Eu é que agradeço a oportunidade. Poderemos conversar em outros momentos sobre o mesmo assunto, porque isso é preciso estar sempre presente diante dos olhos e na cabeça do nosso povo e de nossas autoridades. Obrigado. Imagine, obrigado. Um abraço a vocês. Até logo. Voltamos então, gente, às 11 horas com o Bom Dia Povo de Deus. Fiquem aí com o padre Reginaldo Manzotti, que vai insistir conosco e nós com ele. Evangelizar é preciso.